Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de polígonos semelhantes, tá? Então, o que vão ser polígonos semelhantes? Só para lembrar um pouquinho o que são polígonos, tá? Polígonos são figuras geométricas que são formadas por lados, onde os seus lados são segmentos de reta, são somente retas, e é uma figura fechada. Então, se eu começo aqui nesse ponto, eu posso ter quantos lados forem. Eu vou voltar e fechar essa figura, tá? Seus lados são sempre retos. Então, como que eu comparo dois polígonos para saber se eles são semelhantes? Esses polígonos, eles podem ter sido reduzidos, diminuídos de tamanho, podem ter sido ampliados, né, aumentados de tamanho, mas para eu poder afirmar que eles são semelhantes, os ângulos internos correspondentes não podem ter sido alterados. Então, por exemplo, esses dois aqui. Aqui o ângulo reto, ângulo de 90, aqui ângulo de 90. Aqui 127, ali 127. Ângulo de 90, ângulo de 90. Ângulo de 53, ângulo de 53. Ok, os ângulos não se alteraram, se manteram congruentes. Agora eu tenho que analisar a razão entre os lados correspondentes. Então, por exemplo, aqui em cima 4 e aqui 2. Então, se eu dividir 4 por 2, a razão vai ser 2. Se eu dividir 8 por 4, 2. 10 por 5, 2. 10 por 5, 2. Então, a razão entre todos os lados correspondentes tem que ser igual para eu poder dizer que esses polígonos são semelhantes. Então, duas condições. A razão entre os lados, a medida de todos os lados correspondentes tem que ser a mesma, igual. E os ângulos não podem se alterar, tem que se manter congruentes, tá bom? Então, aqui só vai falar então. Dois polígonos são semelhantes quando seus ângulos internos correspondentes são congruentes, o quê? Mesma medida, e seus lados correspondentes são proporcionais. Proporcionais quando tem a mesma razão, mesmo resultado da divisão, tá? E essa razão de proporção é chamada de razão de semelhança, ok? Pessoal, o que vai dizer aqui também que vamos calcular o perímetro das duas figuras. Olha aqui o perímetro. Se eu somo todos os lados do primeiro trapézio, todos os lados do segundo trapézio, quando eu calculo a razão, também vai ser a mesma razão da proporção, tá? Então, o perímetro é o contorno da figura, é a soma de todos os lados. Então, quando eu somo todos os lados e eu estou comparando figuras semelhantes, a razão entre o resultado, o perímetro das duas, também vai ser igual à razão da proporção. Se os dois polígonos são semelhantes, seus perímetros são proporcionais às medidas dos lados correspondentes, tá? Continuando. Pessoal, aqui nós temos uma investigação matemática. Nós não vamos fazer, tá? Mas o que é essa investigação matemática? Aqui nós temos dois retângulos e vamos estar fazendo algumas coisas com esses retângulos. Então, por exemplo, esses retângulos são semelhantes? Como que eu vou verificar? Eu vou verificar, todos os ângulos são retos de 90 graus, ok. Agora a razão entre os lados. A razão aqui entre esse lado em relação a esse, a altura. 13,5 dividido por 4,5 tem que ser igual a 18 dividido por 6. Ok. A razão, 3. A razão entre as áreas dos retângulos são semelhantes? Tem a mesma razão de semelhança, igual a 3? Quando a gente está trabalhando com área,
A área aqui é lado vezes lado. Base vezes altura de um retângulo. Então, ficaria 13,5 vezes 18, deu 243. E 6 vezes 4,5, deu 27. Quando eu faço a divisão, eu obtive 9. Como assim 9? Eu não estou trabalhando com a multiplicação aqui dos lados. Eu sei que a razão é 3. Então, é como se eu tivesse assim. A sobre B é 3. C sobre D é 3. Então, quando eu multiplico A com o C, que é a área do primeiro retângulo. Opa, aqui é D. B vezes D, a área do segundo retângulo. Qual que é a razão aqui? 3. Qual é a razão aqui? 3. 3 vezes 3, 9. Tá? Então, a razão aqui é ao quadrado. Ela vezes ela mesma, tá? É só uma curiosidade. Aqui no outro exemplo, pessoal, da investigação, vai trabalhar com uma figura sólida, uma figura espacial, tridimensional. Nós temos o quê? Entre as medidas das arestas correspondentes, para eu saber como que é correspondente uma figura tridimensional. A razão entre as arestas correspondentes são iguais. Então, por exemplo, aqui a altura 16, a altura 4. Se eu dividir 4 por 16, 1/4. Se eu invertesse 16 por 4, ia ser 4. Aqui, 3, agora as arestas da base. 3,5 em relação a 14, 2,2 em relação a 8,8. Também deu 1,4. Então, eu posso dizer que eles são semelhantes. Depois, foi analisar, pessoal, entre as áreas das faces. Então, o que foi feito? Lembra que a área vai ser aquele valor ao quadrado? Então, o resultado nosso, se for semelhante, como a razão ali foi 1/4, a razão das áreas vai ser 1/4 ao quadrado, que vai ser 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Nós vamos obter aqui 1/16. Como que fez? Qual que é a área aqui da face de cima, superior? É 3,5 vezes 2,2. Aqui é 14 vezes 8,8. Fez a multiplicação, fez a razão, deu 1 sobre 16, 1/16, tá?